Graça e paz, meus irmãos. Vamos estudar Apocalipse, capítulo 17. Vamos ler inicialmente verso 1 e verso 2. A palavra de Deus nos diz: Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo, dizendo: Venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Nós agora iniciamos a sexta sessão, que vai do Apocalipse 17 ao Apocalipse 19, e cada vez mais o texto vai apresentando detalhes sobre o que vai acontecer nos dias finais, nos dias em que antecede a vinda de Cristo, a segunda vinda. E aqui, particularmente no capítulo 17, nós temos uma descrição, um detalhamento sobre a figura dessa grande meretriz, né, a figura de uma cidade, de uma nação. Essa cidade ou nação, ela tem uma relação muito próxima, né, uma semelhança com Roma, né, mas de fato nós vamos ver que não se cumpre a figura totalmente em Roma, né, é algo muito maior do que o Império Romano, e por isso aponta para uma nação que está por se levantar. Roma de fato representa, né, o mundo corrompido, né, que oferece benefícios para que o povo se afaste do Senhor, assim como a Babilônia, né, Roma, o Egito, a Síria, o Império Medo-Persa, né, esses impérios que agiram de modo, né, grandioso a afastar pessoas na direção de Deus, né, exatamente essa grande meretriz, ela aponta para essa nação que há de surgir, né. E o Apocalipse 17 descreve, né, a natureza dessa nação que é comparada a uma grande prostituta, né, comparada à Babilônia. Esse termo é usado para essa nação porque essa nação ela tem relação com aqueles eventos do passado, né, aquela nação tão corrupta, a nação da Babilônia, que corrompia povos, que dava riqueza aos povos, mas levava pessoas para longe de Deus, né. O capítulo 17 nós podemos ver que o verso 1 e verso 2 nós temos o chamado do Senhor ao profeta, né, para que ele receba a visão do Senhor. O verso 3 ao verso 6 é exatamente a visão que é dada ao profeta. E o verso 7 até o verso 18 nós temos as explicações, né, bem comum a estrutura do Antigo Testamento. Isso é importante entendermos porque quando nós estivermos analisando o verso 3 ao verso 6, nós não devemos ser rápidos nas interpretações, porque o verso 7 ao verso 18 ele tem a proposta de explicar o verso 3 ao verso 6. Então as respostas estarão no próprio texto, em que o Senhor, depois de dar os símbolos, né, ele traz o significado para aquilo que ele mesmo falou, né. Então, olhando a princípio o verso 1 e verso 2, o chamado do Senhor ao profeta, nós lemos que um dos 7 anjos que tinham 7 taças veio e falou comigo dizendo: Venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Então veja que é um dos anjos daquelas 7 taças. Há uma conexão com o capítulo 15 e 16, né? Se agora um desses anjos vai até João, fala para ele sobre o julgamento, né? O propósito dessa visão, dessa narrativa agora é tratar sobre o julgamento dessa prostituta da grande Babilônia, né? O julgamento trazendo a ideia de que a narrativa de Apocalipse, né, esses ensinos, série de ensinos, vai cada vez mais se intensificando nessa ideia de consumação, né? Vai se apresentar para João que esse desenrolar da história, né, esses eventos, eles caminham para um fim, para uma consumação, né? O julgamento da grande meretriz, né, a cidade que domina pessoas, né, a cidade que na linguagem está sentada sobre muitas águas, e depois o próprio texto, o próprio capítulo vai descrever que as muitas águas são os povos,
né? Mas ainda que ela é descrita como aquela que domina, aquela que influencia, aquela que conduz, ela de fato ela vai ser julgada, ela vai ser condenada, vai haver um grande juízo sobre a sua vida, né? E por que ela é chamada da grande meretriz, né? É porque ela esse império, né, assim como o Império Romano, o Império Babilônico, é marcado por influenciar negativamente vários povos, várias nações, né? Satanás faz uso de nações, de impérios, né? Nós já vimos nos capítulos anteriores como ele move os corações dos reis da terra para defender ideais, defender princípios, influenciar pessoas, né? Trazer conceitos e práticas contrárias à vontade de Deus, perseguir a igreja do Senhor. Satanás ele levanta impérios, né? E de modo específico nós temos alguns impérios. O texto de Apocalipse vai descrever 7 impérios que são levantados na história para serem usados por Satanás de modo singular, para agir na humanidade, influenciar e corromper as pessoas para longe do Senhor. Então, a cidade é descrita como uma prostituta nessa característica, nessa semelhança de, é, de corromper, de oferecer, né, a corrupção àqueles que são seduzidos pelos seus ideais, seduzidos pelos seus ensinos, né? A linguagem de prostituição aqui não diz respeito a literalmente o ato de prostituição, mas a essa prostituição em abandonar Deus e ter a relação com ideais, com práticas, com uma vida contrária à vontade do Senhor. É isso que por isso que essa cidade, essa nação é chamada de a grande meretriz, né? Ela se acha assentada sobre muitas águas, né? Não se trata de apenas um país ímpio, mas de um país em que ele tem domínio sobre muitas pessoas, muitas nações, né? Como eu disse mais adiante, especialmente no verso 15, vai se explicar que as muitas águas representam os povos, né? Dos quais são dominados por elas, são seduzidos por essa nação e eles são controlados, né? Por aquilo que ela faz e pela sedução, como uma meretriz seduz os homens. Essa nação seduz os povos a eles seguirem os seus ideais e são dominados pelos seus conceitos, né? O texto diz: os reis da terra se prostituíram com ela e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição, né? Tanto os reis como as demais pessoas, elas são a corrupção que é abraçada por eles é descrita como um ato de uma pessoa que é seduzida por uma prostituta, como aquele que fica totalmente embriagado com o vinho da sua prostituição, com o vinho, né? a, a embriaguez que é trazida aos seus corações, e eles vivem agora como que entorpecidos pela influência dessa grande nação. Pessoas são seduzidas, pessoas se tornam embriagadas. Ela é grande prostituta porque não se trata apenas de uma nação corrupta, mas de uma nação de influência mundial, de uma nação corrupta que influencia e conduz o coração dos homens, seduz o coração dos homens com os seus ideais. Os reis da terra, várias outras nações, eles entram em aliança com esse império corrupto para beber dos seus ideais, para se corromper com seus ensinos. E as duas figuras, né, as duas figuras que são apresentadas, uma pessoa que se prostitui e uma pessoa que se embriaga, para descrever aqueles que abraçam, né, as ideias e os conceitos e práticas dessa nação tão ímpia levantada por Satanás, que influencia o mundo, grandes nações, grandes povos de todo o mundo, né? A profecia, antes de apresentar a visão, no chamado do Senhor ao profeta, a profecia já é dita, né? Vários elementos da profecia que há de surgir um império corrupto, que ele vai ter uma grande influência no mundo todo como uma grande meretriz, né? Ele vai conseguir
fazer aliança com vários reis, vai ter um poder de influência muito grande sobre vários líderes e várias pessoas. As pessoas vão ficar como que embriagadas diante da sua influência, né? Como pessoas que ficam embriagadas e fora da razão ao, ao tomar vinho, embriagadas com vinho. E eles vão ser influenciados, eles vão ser seduzidos como um homem ímpio que é seduzido por uma prostituta. Eles estão agora totalmente influenciados por essa nação corrupta. E aí o Senhor passa a trazer a visão ao profeta, verso 3 ao verso 6. E essa parte é uma parte como as visões, seguindo o mesmo padrão da Escritura, com muita alegoria, né? Então, o texto diz: o anjo me transportou no espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Então, a marca do que aconteceu com Ezequiel, né, o chamado a uma visão, é quando o anjo transporta ele no espírito ao deserto, né? E aquilo que eu falei anteriormente, nem todas as questões desses símbolos aqui são respondidas imediatamente, porque a proposta é apresentar primeiro os símbolos para depois trazer as explicações. Mas o que nós vemos no verso 13 é uma mulher montada em uma besta escarlate, e essa besta está cheia de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres, né? A descrição remonta lá Apocalipse capítulo 13, verso 1 ao verso 2, né? A besta é o anticristo, a besta poderosa, né? Mas há algo interessante, porque essa mulher, que representa a cidade, que representa esse grande império, ela está montada sobre a besta, né? A mulher está em cima da besta, mas a narrativa descreve uma besta com esses nomes de blasfêmia, né? A marca do anticristo, a marca de Satanás, e do seu anticristo, aquele que representa Satanás, aquele que blasfema contra Deus, aquele que carrega ideais contrários à vontade de Deus, que afronta a pessoa de Deus, né? Mas nós vemos essa besta com 7 cabeças e 10 chifres, e que na Escritura é esse elemento que representa de poder, né? Elemento que representa de influência, né? As cabeças são reis, reinos, né? Basicamente reinos, nações que são levantadas, e chifres são os reis, né? 10 reis que se levantam como instrumento satânico ao longo da história, né? São mencionadas as blasfêmias, essas cabeças de chifres, porque tudo isso está relacionado ao anticristo, né? Tudo isso está relacionado como aquele que vem do próprio Satanás, né? E vão ser mais explicados mais adiante, como nós já falamos, né? O verso 4 diz: a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição, né? Depois de escrever que a mulher está sentada na besta, menciona um pouco das características da besta, do seu poder e da sua maldade. E o verso 4 volta agora para a mulher, para descrever mais a mulher. E aqui descreve vários elementos, né, que nessa cultura, nesse contexto aqui de João, são as grandes riquezas que fazem parte da vida comercial, né, do comércio, e que isso enriquecia muitas nações, muitos homens, né? Roma foi foi tão admirada por tantos povos porque ela promovia riqueza para várias pessoas, várias nações. As pessoas elas admiravam o Império Romano porque, por meio das oportunidades que o Império dava às pessoas, muitas pessoas começaram a adquirir essas riquezas, comerciar exatamente, né, a púrpura, a escarlate, o ouro, pedras preciosas, pérolas, cálices, né? Então, tudo isso são os elementos de como a descrição de como essa cidade, esse império, ele é instrumento de enriquecimento pelo comércio. Mas juntamente com essas riquezas,
dentro do cálice que é comercializado existem abominações, imundícias da sua prostituição, né? Assim como o Império Romano, assim como a Babilônia, para se fazer comércio com essas nações, no contexto do Império Romano especificamente, as pessoas tinham que abraçar os seus ideais, tinham que fazer parte de sindicatos, tinham que prestar culto ao imperador, tinham que abraçar as abominações que o império defendia e a realização de sacrifícios ao imperador e várias práticas imorais, né? Inclusive práticas de imoralidade sexual que aquelas pessoas que faziam parte dos sindicatos eram chamadas a participar. De modo que Roma ela fornecia uma grande oportunidade de enriquecimento para aqueles que queriam fazer parte do comércio, dos sindicatos e trabalhar em cima desses elementos, né, que eram tão valorizados no mundo nesses dias. E assim como Roma, assim como a Babilônia, esse novo império, essa nova grande meretriz, ela vai se levantar e ela igualmente ela vai promover riqueza, oportunidades de enriquecimento, mas aqueles que quiserem se enriquecer, eles vão ter que abraçar, né, as práticas imorais, os conceitos imorais, eles vão ganhar riquezas nessa vida, mas eles vão ter que abandonar o ensino da palavra de Deus, né, rejeitar o Senhor para abraçar o cálice da prostituição em que essa nação propõe, né. E aí veja o verso 5, diz: na sua testa estava escrito um nome, um mistério, Babilônia a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra, né? O nome revela o seu caráter, revela a sua característica, né? Esse império, essa nação, ela é comparada com a antiga Babilônia, um império que já morreu, um império que já passou, mas tem o seu nome porque tem as mesmas características, né? De ser contra o Senhor, de promover riquezas e de promover imoralidade, de ter essa admiração por várias nações da terra, por pessoas terem um anseio de se relacionarem com ela, mas se associarem com a prostituição e com as abominações que ela promove, né? E aqui há um detalhe ao mencionar que esse império é a mãe das prostitutas, né? A palavra que faz referência aqui é como esse império ele vai ser maior do que todos, no sentido de corrupção, né? Maior do que Babilônia, maior do que Roma, maior do que o Egito, a Síria, a Medo-Persa, a Grécia, todos esses grandes impérios que se tornaram opositores do reino de Deus, eles vão ser pequenas porções, né? Eles foram pequenas porções daquele que é o maior de todos, no sentido da corrupção e da imoralidade, que é essa mãe de todas as prostitutas, das abominações da terra, né? E aí no verso 6 nós temos o final dessa parte simbólica, quando diz: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então a figura se completa com uma mulher sentada numa besta, né? E essa besta é poderosa, né? Com 7 cabeças, 10 chifres. A mulher ela é marcada de todo o tesouro da terra, do comércio, mas ela é tomada de adjetivos de imoralidade, de prostituição. Ela é a mãe de todas as prostitutas, e essa mulher está embriagada. O anseio, a sede dela é perseguir a igreja, é matar a igreja, né? Então, aquela narrativa que aconteceu em Apocalipse 12, de que depois que Satanás tentou destruir o Messias e não conseguiu, ele se volta com toda a ira para perseguir a igreja do Senhor. Aqui nós temos o desenrolar desse propósito de Satanás, ao perceber que Satanás vai fazer isso por meio de várias práticas na história da humanidade, mas em particular por meio de um grande império que ele vai levantar, e esse império ele vai propor a aliança com várias nações, ele vai influenciar várias nações, mas a sede dessa mulher, dessa prostituta, é o sangue do povo de Deus. Ela
ela tem sede pela morte dos santos, pela morte da igreja, daqueles que testemunham a Cristo. Então, a profecia diz respeito a um grande império que é instrumento de Satanás para influenciar para o mal e para perseguir a igreja, né? Vemos o cenário de toda a visão de todos os símbolos através dessa mulher sentada na besta, né, que tem sede para destruir a igreja do Senhor. No final do verso 6 diz que João se admirou com grande espanto, né, diante daquela imagem, diante daquela figura sendo representada, né, de uma grande prostituta sentada em cima da besta, né? Mas o que significa, né, essa visão que João recebeu, né? O que significa esses elementos aí do verso 3 ao verso 6? Então, o verso 7 ao verso 18, nós temos aí 4 explicações. Hoje nós iremos nos deter em 2 explicações, vamos do verso 7 ao verso 11, mas até o verso 18 nós temos as 4 explicações que trabalham em cima do verso 3 ao verso 6. Então, a primeira explicação está no verso 7 e verso 8, que diz que a besta está para emergir. Veja o verso 7, diz: o anjo, porém, me disse, por que você ficou admirado? Vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que você viu era e não é mais, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é mais, mas tornará a aparecer. Então, a ênfase aqui do verso 7 e 8 é sobre esse ressurgimento dessa besta, né? Primeiro, o anjo ele questiona João, né? Por que te admiraste? Isso é uma repreensão ao apóstolo João, porque no final do verso 8 vai dizer que são os ímpios que se admiram diante do poder da besta, se admiram diante do poder desse grande império, dessa grande meretriz, né? Não deve ser o povo de Deus ao se admirar, né, diante desse poder, dessa grandeza, dessa aparência de glória que ela tenta inculcar no coração dos homens, né? Existe de fato uma incoerência na reação de João e por isso ele é repreendido, né? Ela apresenta a glória diante dos reis da terra e por isso ela consegue conquistar o coração dos reis, né? Esse grande império, né, tem diante dos homens um poder grandioso e por isso 7 cabeças e 10 chifres, mas está sentada na besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, mas nós como povo de Deus não devemos nos admirar. Mas existe um mistério. O termo que aparece no verso 5, um mistério, antes de descrever os adjetivos, os termos, né, os nomes da prostituta, agora no verso 7 ele diz que vai explicar o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher, né? E aí ele passa a dizer: a besta que você viu era e não é mais, e está para emergir do abismo. Uma referência é como uma paródia, né? Uma comparação com Cristo, aquele que era, é e há de vir, né? Então aqui a besta faz referência a si mesmo, né? Falando sobre esse conceito, como porque é exatamente isso, ela se apresenta como aquela que é eterna, aquela que é imitadora de Cristo, né? Ela ressurge, ela surge na história, né, especialmente através desses impérios, né? A besta se levanta por meio de nações como o Egito, antes dela, depois assim da Assíria, depois da Babilônia, depois de Medo-Persa, gregos, romanos. Ela se levanta e ela é derrubada por Deus, mas ela vai surgir, ela vai se levantar, esse poder, né, nas mãos, né, como instrumento nas mãos de Satanás,
ele vai se levantar, ele vai se surgir para novamente nós termos um grande império opositor ao povo do Senhor, né? Esse grande império, ele está para emergir do abismo. De fato, esse é o ponto aqui que ele quer destacar, né? Que está para se levantar, está para agir novamente. A Babilônia caiu, né? O Império Romano que está em alta aqui nos dias de João, mas ele vai cair. Mas essa besta que está por trás do Império Romano, que está por trás da Babilônia, ela está para emergir do abismo. As pessoas se admiram, reis da terra se admiram, olham para ela como se ela tivesse glória, mas o fato é que ela caminha para a destruição, né? Ela não é como Cristo, aquele que é eterno, aquele que é o vencedor. Ela imita Cristo, mas ela caminha para a destruição. Ela clama para si mesmo, ela clama aos povos, aos homens, que ela tem a glória da vitória, mas de fato ela caminha para a destruição. João não deve se admirar como essa besta, porque na realidade tudo que ela se exalta, ela fala sobre si mesma, isso é mentira. Ela caminha para a derrota, ela não tem a glória que ela proclama, e que as nações, né, estão voltando os olhos para ela, sobre o seu poder, sobre sua glória, né? E de fato, aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, né? Eles vão, como se houvesse uma ressurreição de um império. Eles vão ficar admirados com o ressurgimento de uma nação tão parecida com Roma, tão parecida com Babilônia. Elas vão ver essa besta que tornará a aparecer. E esse é o foco aqui, o mistério que está sendo explicado é que vai ser levantado, vai ser ressurgido um império cheio de glória, que vai ter a admiração de todos os povos. As nações vão entrar em aliança com ela, e ela é marcada por perseguir o povo de Deus, né? O primeiro ponto aqui que nós podemos refletir um pouco é como é incoerente, né? A repreensão que é feita a João é feita a cada um de nós, no sentido de que como é incoerente o povo de Deus ficar admirado com essa grande meretriz, né? Com impérios perversos, impérios corruptos, né? Com os benefícios que os homens possam ganhar por meio desses impérios corruptos, as riquezas dessa vida, né? Todos esses elementos que são mencionados no texto, que dizem respeito às riquezas materiais. Como é incoerente nós, como povo de Deus, nós olharmos para os benefícios que nós podemos ter nesta vida por meio desses impérios corruptos, porque são aqueles que não foram escritos no livro da vida. São eles que são marcados por ficarem admirados e entrarem em aliança, aqueles que têm um coração vazio, aqueles que não têm sede de Deus e não temem ao Senhor, que caminham para a morte e a condenação eterna. Esse sim é próprio a essa admiração e essa aliança com essas nações corruptas. É incoerente nós ficarmos admirados com o reino do anticristo, com as ideias, os conceitos, né, os lucros que nós podemos obter nesta vida, ao rejeitarmos o ensino da palavra de Deus, ao rejeitarmos os princípios do reino. Isso é algo incoerente, né? Aí nós passamos à segunda explicação. Verso 9 ao verso 11 nós temos a explicação sobre as 7 cabeças e os 10 chifres. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada, são também 7 reis. Então, aqui há duas questões muito importantes que são claras para os leitores desses dias. É que o Império Romano ele é chamado do império que está sobre as 7 colinas. As 7 colinas é referência a Roma. Então, quando o texto está dizendo aqui está a mente que tem sabedoria, as 7 cabeças são os 7 montes, então as 7 cabeças ela tem uma relação com o Império Romano. João está falando sobre essa descrição da besta,
sobre a descrição da grande meretriz, especialmente, e ele está olhando, né, para várias características do Império Romano, porque o Império Romano ele faz isso, ele enriquece as pessoas, ele dá a oportunidade de as pessoas entrarem nos sindicatos e terem grande riqueza. Muitas pessoas de muitas nações se enriqueceram com o Império Romano, participando dos rituais de culto ao imperador, e aqueles que não queriam participar desses sindicatos, eles tinham que passar por uma vida com não tanto enriquecimento como aqueles que se submetiam e abraçavam todos os ideais do Império Romano. O Império Romano é uma grande meretriz que influencia os povos, que traz a embriaguez do pecado, da imoralidade, enquanto que as pessoas vão enriquecendo e vivendo longe de Deus. Ela influencia nações para longe da palavra do Senhor. Mas de fato a profecia é para além do Império Romano, porque o texto diz: as 7 cabeças são também 7 reis. Então o texto ele nos aponta que existe uma outra aplicação sobre essas 7 cabeças, né? Essa linguagem de 7 reis é uma retomada da linguagem de Daniel, quando ali se fala sobre a explicação sobre os reis, é uma aplicação sobre os líderes de nações, especialmente sobre reinos, né? Ali nós temos 4 reinos são apresentados, né? E os 2 primeiros na história bíblica são omitidos, o Egito e a Assíria, mas depois nós temos a Babilônia, né? O Império Medo-Persa, os gregos e os romanos. Então o Império Romano é o 6º reino nessa lista de 7, porque 7 reis aqui, a linguagem é baseada em Daniel, que fala sobre 7 reinos, né? 7 reinos que são levantados na história de modo singular a perseguir o povo de Deus, a influenciar imoralidade na humanidade. Roma preenche esses pré-requisitos, ela tem essas características, né? Mas o próprio texto diz aqui, né, dos quais 5 caíram, então 5 são do passado, um existe, que é o Império Romano, e outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco tempo, né? Essa expressão pouco tempo, ela em Apocalipse ela faz referência àquele período da manifestação do anticristo, aquele momento antes da vinda do Senhor, da segunda vinda de Cristo. Então perceba que a narrativa agora nos explica que nós estamos, quando nós pensamos na grande meretriz, a grande meretriz ela se apresenta por meio de nações. A grande meretriz são nações que aparecem na história, essas nações caem, elas ressurgem, e 5 já passaram aqui no contexto de João. Ele está vivenciando a 6ª grande meretriz, mas a profecia é que uma outra vai se levantar durante esse pouco tempo que resta no final da história, né? Os 5 reinos que já caíram: Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa e grego. E agora um existe, é o Império Romano, né? Isso está associado à profecia lá de Daniel capítulo 7, e o outro que ainda não chegou é esse grande império final, essa grande meretriz, a mãe de todas as prostitutas, que há de aparecer, de ressurgir e influenciar várias nações. Quando chegar vai durar pouco tempo, porque ela é a profecia de Apocalipse que fala sobre o reino do anticristo, sobre essa queda do anticristo que caminha para a destruição, né? O verso 11 diz: e a besta que era e não é mais, esse é também o 8º rei, mas faz parte dos 7 e caminha para a destruição, né? Então Apocalipse está fazendo uso de uma linguagem que é comum em Daniel, em que esse termo rei ora significa reino e ora significa indivíduo. Então nós temos primeiro sendo explicado que são 7 cabeças, porque são 7 reinos, 7 nações que são levantadas na história. E depois dessas 7 nações nós temos um 8º, mas esse 8º é o indivíduo, o próprio anticristo. Agora não é a cabeça, ele é a própria besta. Os reinos são levantados por Satanás.
Mas agora no oitavo, ele é o indivíduo, a pessoa do anticristo. Ele vai vir, ele faz parte dos 7, foi ele que operou, usando como instrumento a Babilônia, o Império Medo-Persa, o Egito, essas nações ímpias, o Império Romano, mas ele próprio, o oitavo, é ele que procede dos 7, que vai operar, agindo momentos antes da vinda de Cristo, mas ele caminha para a destruição. Né? Ele caminha para a destruição. O agir satânico nos dias finais, eles são profetizados aqui, né? Nesse capítulo, e especialmente o surgimento do anticristo. Né? Existiram 6 reinos na história, 6 reinos perversos, né? O Império Romano também já caiu, que foram usados por Satanás, mas de fato eles representam esse império final, esse grande império. Né? Assim como também na história nós tivemos alguns indivíduos, né? Em Daniel capítulo 7 fala sobre a figura de um anticristo, em Mateus 24 fala sobre a figura de um anticristo, mas seja Antíoco Epifânio, seja Tito Vespasiano, mas todos esses tipificam, representam e apontam aquele anticristo final, aquele que vai ressurgir no final da história, que vai liderar nações para lutar contra o Senhor Jesus Cristo. Né? O que nós podemos extrair de conclusões, né, aqui até o verso 11? Primeiro, nós vemos no relato, né, da Escritura Sagrada, além dessas profecias, além desses eventos que são profetizados pelo Senhor, nós vemos que Deus descreve o mundo sem Deus como um mundo marcado pela escravidão. Né? É um mundo em que é seduzido por Satanás, por meio de impérios, por meio de propostas, como uma prostituta que seduz um homem, que promete liberdade e dá escravidão, que promete vida e conduz para a morte. A meretriz, ela convida para esse caminho de vida, mas na realidade o homem que abraça a meretriz, ele entra em um caminho de vício, um caminho de ser dominado, de ser subjugado. É exatamente assim como Deus descreve um mundo que não entra em aliança com ele. Satanás proclama aos homens liberdade de uma vida sem regras, proclama aos homens a liberdade de uma vida sem normas, sem limites, mas o que os homens alcançam sem Deus é uma vida de vícios, uma vida em que eles são subjugados, eles são enganados pelo ensino, o falso ensino, né, de que a vida longe de Deus é uma vida livre, e eles terminam escravizados. Né? Por isso que a Escritura diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, João 8,32, porque é exatamente quando nós entramos em aliança com o Senhor, quando nós tememos o Senhor, que nós somos libertos dos nossos pecados, nós somos perdoados, nós conseguimos lutar contra o pecado e viver uma vida de santidade, nós conseguimos viver uma vida mais livre, livre de vícios. Salmo 19, verso 7 diz que a lei restaura a alma. A lei, ela nos conduz a um caminho bom, a um caminho reto, para nós andarmos longe dos vícios de um mundo corrompido. Apocalipse 17 também, verso 4, nos destaca o elemento, né, de que o mundo é marcado pela hipocrisia. Né? Veja como a prostituta, né, essa cidade que é descrita como uma mulher prostituta, ela é adornada como se fosse uma rainha, cheia de riqueza, cheia de pérolas, cheia de ouro. Né? Por dentro do cálice de ouro existe abominações, tudo que é podre, tudo que é sujo. É exatamente isso o que é uma vida longe de Deus, é uma vida de beleza exterior, de riqueza externa, mas o coração é um coração vazio, um coração em que só existe maldade de uma vida longe de Deus. As pessoas sem Deus, elas não estão preocupadas com quem são, mas com o que as pessoas pensam, em como elas vão se apresentar. Elas estão preocupadas em viver em um mundo de aparências, cheio de hipocrisias. Elas não estão preocupadas em
purificar os próprios corações diante daquele que sonda os corações, daquele que vê aquilo que está dentro de nós. E esse problema da hipocrisia pode atingir qualquer um de nós, porque no momento em que nós nos desviamos do temor do Senhor, de nos preocuparmos em fazer tudo para a glória dele e vivermos apenas de aparências, nós estamos caindo no caminho da hipocrisia, de um mundo de hipocrisia, de um mundo que se preocupa simplesmente em adornar a própria vida. Um mundo que é marcado pela admiração ao que é fútil. O verso 8 diz que os mundanos eles vão olhar para esse grande império, assim como o mundo ímpio admirou Roma, o mundo ímpio admirou a Babilônia. As pessoas sem Deus, elas vão olhar para esse grande império, apesar de tantos conceitos perversos, de tanta imoralidade, mas como esse império consegue dar tantas riquezas aos povos, tanta oportunidade de enriquecimento, as pessoas vão admirar, eles vão atribuir a esse império a glória, a exaltação a esse império, ainda que ele fale mentiras, ainda que ele defenda conceitos contrários à vontade de Deus. Porque as pessoas sem Deus, eles atribuem glória àquilo que não tem glória, àquilo que é perverso, àquilo que é vazio. A marca da infantilidade das pessoas sem Deus é exatamente admirar aquilo que é vazio, aquilo que não tem a glória do Senhor. Um mundo que não conhece a palavra de Deus, uma geração que não conhece a palavra de Deus, é uma geração que admira aquilo que é vazio, aquilo que é contrário à vontade de Deus. Para nós, meus irmãos, nos resta nós sermos exortados e encorajados a voltarmos os olhos para a palavra do Senhor, para a sua verdade, para entendermos qual é a vontade de Deus, ao que nós devemos ficar admirados, a voltarmos os olhos para a pessoa do Senhor, para a sua palavra, para que nos deleitemos nele e fiquemos admirados com a sua glória. Que o Senhor Deus nos abençoe.